começar esse painel, convido aqui para compor essa mesa o Dr. Cláudio Trezubbi, médico formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em medicina legal e perícias médicas, tem quase 40 anos de experiência na Paraná Previdência. Ele fundou a Perícia Médica da Paraná e atuou na saúde ocupacional do município de Curitiba, coordenador do Conselho de Ensino de Titulação da Associação de Medicina Legal e Perícia Médica, professor visitante da Universidade da PUC, Paraná, e colaborador da Federal. Possui ampla atuação na área de perícia médica, previdenciária e judicial, trabalhista e civil. Foi presidente da Sociedade Brasileira Paranaense de Perícias Médicas e é autor de diversos livros. Também convidamos o Dr. Miguel Orvati, doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, procurador federal e membro da Academia Brasileira de Direito de Seguridade Social. Atua como professor nos programas de mestrado, doutorado da PUC e é autor de diversas obras jurídicas de referência, com destacada contribuição para os estudos e debates da área do direito previdenciário e da Seguridade Social. Vamos lá. Quem vai começar? Quer que eu abra, professor? Já foi. Acho que é o doutor Cláudio. Bom dia a todos. Bom dia. O grande desafio só seria maior se esse fosse o último horário, né? Porque competir com uma vista daquela da janela ali hoje, depois de festa ontem, né, é complicado. Mas é uma satisfação e eu, mais uma vez, ousei aceitar o desafio proposto pela BIPEM e vim tratar de um tema que não é o meu habitual, a minha praia, vamos dizer assim, enquanto especialidade médica, mas que não pode deixar de ser a minha, ter a minha atenção também e a preocupação quando se olha isso do ponto de vista de previdência e de perícia médica. Nós vamos aqui, sem ter combinado, vamos tentar trazer a vocês a importância, não só do ponto de vista de custos de dinheiro, mas principalmente do ponto de vista de ser humano, deste tema que é o adoecimento mental. Estamos aqui frente a uma, não se pode falar em epidemia, mas uma condição que é social, que é biológica e acaba sendo biopsicossocial. E que tem que ter a atenção de todos, não só do gestor, não só do regime próprio, não só do perito, não só do administrador público, mas da sociedade como um todo. Se pode projetar o primeiro, por favor? Temos o passador? Eu vou pegar. Ok, obrigado. Então, não tenho nenhum conflito de interesse com o tema. Estou aqui porque, como
alguns já sabem, sou um apaixonado, amante da perícia e das questões de incapacidade e de capacidade já de há muito tempo. Saúde mental implica muito mais do que ausência de doença mental. É um conceito maior. Saúde mental é um estado de bem-estar social, no qual o indivíduo é capaz de usar as suas habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Organização Mundial da Saúde. Então, é sadio do ponto de vista mental quem tiver estas condições, estas habilidades. Os pilares da saúde mental do indivíduo. O autoconhecimento, ou seja, reconhecer e usar as suas habilidades para gerenciar as dificuldades e o estresse, habilidades e potenciais. A resiliência, quer dizer, como é que eu suporto, como é que eu resisto a essas condições que são condições de vida. Nós estamos falando aqui do nosso mundo, da nossa realidade. A produtividade, que é conseguir trabalhar e produzir, aprender e realizar de forma frutífera, apesar desta carga toda que a gente está sujeito todos os dias. E a convivência, que é estar engajado e contribuir positivamente com a comunidade, com as redes de apoio. São pilares que vêm também dos estudos e das orientações dos órgãos de saúde de nível mundial, né, a nível mundial. Cuidadamente é um processo diário. Envolve hábitos de vida, envolve boa gestão do estresse, envolve, sempre que necessário, a oportunidade da busca de apoio psicológico ou psiquiátrico. Eu fiz uma pesquisa e não trouxe aqui para vocês dados científicos de revistas médicas indexadas. Tão importante é este problema que ele está na rede. Se vocês entrarem, a gente até se sufoca de tanta informação que tem a respeito dessa situação. Esse é um dizer de um artigo que está lá no GovBR, né? E que diz que o bem-estar de uma pessoa não depende só do aspecto psicológico e emocional, mas também de condições fundamentais como a saúde física como um todo, condições de vida e apoio social. Em condições de vida, lógico, estão subentendidas as condições de trabalho. Além dos aspectos do indivíduo, quer dizer, eu posso adoecer porque eu sou uma pessoa, um ser humano. A saúde mental é também determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Não é ligação direta, não é razão direta, mas é muito mais fácil a gente estar vulnerável a problemas se estiverem em dificuldades, por exemplo, como está acontecendo lá no Oriente Médio, numa condição de insegurança, de medo, e isto não é do indivíduo, isto é da sociedade, né? A saúde mental não é alguma coisa isolada. Eu tenho um setor aqui, saúde mental. Ela é influenciada pelo ambiente e deve-se considerar que essa saúde resulta da interação dos fatores biológicos meus e dos fatores sociais.
falamos muito durante o evento em avaliação biopsicossocial, em fatores biopsicossociais. Vejam que as coisas estão juntas. Não dá para se falar em doença mental sem se falar em fatores sociais agregados. Pode-se afirmar, então, que a saúde mental tem características biopsicossociais. E em relação ao trabalho, já em junho de 2023, um pouquinho depois da pandemia, e até influenciado pela pandemia, porque a pandemia foi um responsável por um aumento muito grande da questão mental, né? A OPAS, que é a divisão para a América Latina da Organização Mundial de Saúde, falou que os líderes devem tomar uma decisão que garanta que a saúde mental seja colocada no topo das agendas políticas e integrada a todos os setores e políticas. Lógico, se a saúde mental depende de todos os setores da vida do indivíduo, todos os setores têm que estar alinhados e olhando para essa situação, a fim de evitar o agravamento das condições de saúde mental das Américas. Pegando dados da Organização Mundial de Saúde, neste artigo também na Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, quase 1 bilhão de pessoas, neste momento, têm algum transtorno mental. O impacto disso é que os transtornos mentais são a maior causa de incapacitação para a vida e para o trabalho. 1 em cada 6 anos vividos em incapacidade se referem à doença mental. O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo. 1 a cada 100 mortes é suicídio. E mais, indivíduos com doença mental grave vivem menos. Morrem 10 ou 20 anos antes do que a população que não tem problema mental. E com relação ao trabalho, nós somos o país, se não campeão, estamos na final, já disputando a final, a respeito do adoecimento psíquico no mundo. 1 em cada 5 brasileiros, quer dizer, aqui nós estamos umas 150 pessoas, 30 de nós aqui, seguramente tem algum distúrbio mental, algum problema mental. O país lidera o ranking de prevalência de ansiedade. Nós somos o país ansioso. 9,3% da população sofre de ansiedade. Às vezes sofre sem saber, sem ainda ter a confirmação desse diagnóstico. Nossa taxa de prevalência de depressão é a maior entre os países da América Latina. Quase 10% do nosso quadro de adoecimento mental por depressão é brasileiro, legítimo. E com relação ao trabalho, aconteceu uma explosão de afastamentos, diagnósticos, consolidando a saúde mental como um dos maiores desafios atuais no ambiente corporativo. Então, vejam, é uma realidade. A gente pode até, num outro momento, discutir se esta explosão foi explosão de incidência real ou se é explosão de diagnósticos feitos
por alguma outra circunstância, por alguma outra situação, tipo inserção de alguma situação em algum benefício que favorece que apareçam mais diagnósticos, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo se retirando esta distorção, ainda é muito grande a incidência de doença mental, e principalmente aqui no nosso país. É uma epidemia silenciosa. A saúde mental ultrapassa o câncer e se torna a maior preocupação do brasileiro. Artigo de uma revista de economia, Forbes, está ali naquele site, se vocês quiserem buscá-la. A saúde mental transformou-se no maior problema de saúde para os brasileiros. Supera até mesmo o câncer. Vocês aqui devem estar lembrados do medo que o povo tem de ter câncer. Hoje, o medo de ter um problema mental é maior do que esse, supera isso, por todas as repercussões que uma doença mental traz. Em 2024, tivemos o maior número de afastamentos por transtornos mentais dos últimos 10 anos. Em 2024 não tinha mais pandemia, né? Já tínhamos 2 anos de tempo, né? E uma pesquisa ampla em profissionais do mercado, não só servidores, nem só dentro de objeto de perícia, mas 7 em cada 10 profissionais no país se sentem sobrecarregados. Este termo tem um significado muito particular para cada um, né? O que é estar sobrecarregado? Depende da minha resiliência, depende dos meus fatores estressores, mas é muito significativo. Alguma coisa está errada aí. Nós não estamos felizes. A preocupação dos brasileiros é confirmada com dados do Ministério. É só entrar lá nos boletins do INSS e nos dados que nós temos lá. Em 2024, houve um aumento de 67% dos afastamentos por transtorno mental no regime próprio de previdência. Em 2025, 546 mil afastamentos por incapacidade temporária foram concedidos pelo INSS, batendo o recorde de 2024, que já tinha sido 67% maior do que os anteriores. E essa alta se repete, e o cenário é de que vai ser extrapolado ainda em 2026, cujos dados parciais já mostram que nós já chegamos quase nesse volume ali. A ansiedade e a depressão são os diagnósticos que mais impulsionam esses números. Juntas, ansiedade e depressão ocupam o segundo lugar entre os motivos de afastamento no regime geral. Se no regime próprio, se no servidor for diferente, é para passar do segundo para o primeiro, não do segundo para o terceiro. Nós não temos dados consolidados, que é uma pena, mas é o mesmo cenário dentro do serviço público, com todas as particularidades que existem do trabalho no setor. O impacto financeiro disso é brutal. É brutal. A gente não deve medir saúde ou
medir a condição de trabalho de trabalhador comparando com dinheiro, mas isto é dinheiro que se gasta para manter esse sistema. Então, não há como não se preocupar com isso. Principalmente quem está à frente de um órgão de previdência que já está vendo esse escalonamento exponencial, né? Quanto de dinheiro o meu fundo vai ter que ter para arcar com essa incapacitação e com esta aposentação dentro do meu sistema, né? Estima-se que os custos para o INSS com afastamento por saúde mental cheguem aos 3,5 bilhões de reais. Qual é o contexto e o impacto dessas condições? As causas principais. Os especialistas todos são unânimes em dizer que a alta está ligada, primeiro, à precarização das relações de trabalho, jornadas exaustivas, metas abusivas, além das questões emocionais deixadas pela pandemia e pelas incertezas financeiras. Então, vejam, não é culpa do indivíduo, nós não podemos mais pensar que o doente mental, seja ele em que esfera, em que circunstâncias for, até lá no nosso serviço público, é um aproveitador, ou é um malandro, ou é um fraco. Esses conceitos definitivamente devem ser tirados da nossa visão, né? O perfil dos afastados, as mulheres representam a maior parte dos casos registrados, talvez pela condição também de disputa até, né, com os homens, da necessidade da dupla jornada. Os fatores estressantes para as mulheres são diferentes do que aqueles para os homens. Oportunidades de trabalho, ganhos, né? E aí o que acontece? Do ponto de vista geral, o governo vem trabalhando com isso, acordou e levou a um estudo que acabou fazendo uma modificação numa norma reguladora que, a princípio, é direcionada aos trabalhadores do regime geral, mas que depois nós vamos ver, eu não quero dar spoiler, mas também nos atinge enquanto servidores públicos, felizmente, porque vai nos obrigar a tomar medidas e a seguir este caminho de proteção da saúde do trabalhador. A NR1, basicamente, faz com que as empresas, os empregadores, tenham que dar atenção, mapear riscos psicossociais, que são dificuldades, que são situações que existem nos ambientes de trabalho. Quando a gente fala em risco de ambiente de trabalho, a gente pensa sempre em assédio. Assédio é uma das maneiras, mas sobrecarga, jornada excessiva, jornada com produtividade, bônus por produtividade, até isso pode fazer com que haja problema do ponto de vista de trabalhar com essas situações. O tal do burnout, sem se entrar no mérito da questão técnica, se é uma doença ou não é uma doença, é uma condição, tá? Os peritos não gostam muito disso porque nós não temos elementos diagnósticos para fazer um diagnóstico preciso disso e, principalmente, não temos muito elemento de fazer nexo com essa situação.
mas é possível, é viável. Vamos imaginar que o burnout é uma entidade e que está aí presente e nós temos que gerenciá-la, seja com que nome for. Os casos de burnout dispararam de 823 para 7.500 nos 4 últimos anos. E, de novo, a ligação, a principal causa é precarização do trabalho, pejotização. Vejam aqui uma coisa importante. Quantos trabalhadores foram estimulados a sair do seu vínculo, garantia, monta uma MEI, monta uma empresa e vem trabalhar, daí você vai pagar menos imposto, coisa. Só não se pensou na questão segurança, na questão previdência, que também é um estressor muito forte. Esse é um fator, principalmente na área de saúde, na área médica, na área de saúde, que faz com que as pessoas tenham problemas e falta de segurança psicológica. Vejam esse termo, falta de segurança psicológica nas empresas. Esse é um dos motivos da NR1, é que se avalie esses ambientes. Então, assim, professores são questionadores, são querelantes, são isso e tudo. Os professores, hoje em dia, têm prazer de trabalhar, têm segurança no ensino médio, lá no interior. Os alunos lá nas comunidades respeitam esses professores. Tudo isso gera um clima, gera uma situação de intranquilidade e que acaba desandando numa situação, né? A saúde mental no ambiente de trabalho passou a ser uma questão estratégica para os negócios. Esse é um artigo de uma revista econômica. Previdência não é um negócio, mas também não pode ser gerida como um baú da felicidade, né? Então, há que se pensar na saúde mental, não só o RPPS, mas o ente público, como um ambiente de trabalho estratégico para o sistema. E aí, a NR1, que entrou em vigor agora a partir de 26 de maio, faz com que as empresas sejam obrigadas, e aí eu estava conversando com o doutor, se nós temos como levar esta obrigação também para o serviço público, fica aqui no próximo capítulo, vocês vão ver isso, a identificar os riscos psicossociais e implementar medidas para gerenciar a saúde mental dos profissionais, garantindo que não adoeçam devido à sobrecarga de trabalho, assédio moral ou sexual ou ao estresse de ambientes tóxicos. Não é garantir que ele não adoeça de uma depressão endógena, de uma esquizofrenia que aparece naturalmente, mas que ele não adoeça mentalmente devido à sobrecarga de trabalho, devido a assédio, devido a condições inerentes ao trabalho. E o que é que muda depois dessa NR? Muda que as empresas vão ser obrigadas a incluir na avaliação dos seus riscos, no seu programa de gerenciamento de riscos, o mapeamento e o gerenciamento dos riscos psicossociais.
devem contar com uma assessoria especializada em medicina, em saúde e medicina ocupacional, que possa identificar esses riscos, bem como as medidas para sua prevenção e mitigação. Vejam aqui. São obrigadas a ter uma ampla abrangência com saúde ocupacional e medicina do trabalho. Então, municípios, estados e até a União vão ter que estar pensando nisso também e mudar o paradigma. E quais são os passos que a empresa deve dar para adotar esse programa de gerenciamentos? Identificar os perigos psicossociais no trabalho, a sobrecarga, a falta de autonomia, jornadas prolongadas, assédio moral, insegurança, etc. Avaliar os riscos, considerar a sua gravidade e probabilidade, definir prioridades de ação. Elaborar um plano de ação com prazos e medidas prospectivas, né? E monitorar continuamente este plano de ação. Então, não é só afastar o servidor, é atuar no sistema, no adoecimento. A saúde mental deixa de ser tratada como algo subjetivo e passa a ser uma responsabilidade das empresas. Leia-se, entes públicos também. Agora vamos dar uma apuradinha aqui, porque eu prometi que era meia hora, mas vai passar um pouquinho. Alguns dados sobre absenteísmo e custos indiretos. No Serviço Público Federal Brasileiro. Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2017, houve um modelo que mediu indiretamente, é um trabalho publicado no Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, e usou os componentes de cálculo taxa salarial e tempo de trabalho perdido em dias de afastamento ou anos, né? Vejam a curva até 2017. Esse é um trabalho que foi feito na década passada, né? 2 décadas. Já se notava essa ascensão. Isso é servidor público, custo. Aqui está o valor que se gastou na época por CID. Se este trabalho for refeito hoje, vai aumentar simplesmente o número. E vai aumentar de uma maneira exponencial, tranquilamente. Então, vejam, F40 a 49, que são os transtornos ansiosos. Em 2017, 129 milhões e 121 mil reais. Esses são dados retirados da consolidação do CIAS. Seção Judiciária do Rio de Janeiro, um trabalho publicado também. Tudo que está aqui foi buscado em publicações. De 2011 a 2017, 265 mil dias, 75 mil ou 28% por CDF, que são os transtornos mentais. Cidade de Boa Vista, Roraima, 1º de fevereiro de 23 até janeiro de 24. Servidores estatutários, 9 mil servidores. 4.555 afastamentos no total, sendo
25,4% por transtornos mentais. Cidade de Curitiba, capital sorriso, capital ecológica, cidade mais inteligente do Brasil. Ano de 2025, 30 mil matrículas, 70 mil afastamentos no total, sendo 8.700 por CDF, 12,35%. Número de dias, 71.833, correspondendo a 20% dos dias de afastamento. Lembram? 1 a cada 5 anos de incapacidade é por conta de doença mental. Está aqui. Embora o índice seja um pouco menor, há que se estudar essa condição em termos de qualidade de avaliação, etc. Agradeço aqui já de público a Prefeitura de Curitiba, que me forneceu esses dados, e quero levar aos senhores a discussão. Vejam aqui por CID quais são os maiores afastadores em termos de licença. Nós temos lá os transtornos mentais com 71.800, que perde para um que é pós-operatório, fatores que influenciam o trabalho. Na última linha, média de dias perdidos. É só um dado para que se possa fazer relação entre um e outro, mas não tem muita significância. Agora, aqui é interessante. Essa é uma tabela que mostra número de dias concedidos e órgão de lotação do servidor. Vejam, em amarelo, aqui, os maiores procuradores de licença, em números absolutos. Tá? Vejam que, na última linha, índice de absenteísmo, que significa o quê? Quanto por cento desse afastamento significa falta dentro do... É o que leva aquele cálculo dos custos, né, dias perdidos. Se nós relacionarmos número de servidores por órgão, número de dias concedidos, nós vamos ter um fato interessante. Em amarelo, os maiores adoecedores, né? Saúde, campeã, com 5,08. Né? Aí, educação, 4,38, o que já nos obriga a afastar a situação de que professor se afasta muito, né? Se afasta menos do que trabalhador da saúde. Não que as condições de trabalho do professor sejam melhores, mas há que se estudar isso, né? E depois, mais a Secretaria de Defesa Social, que é a Guarda Municipal, etc. Em resumo, atividades em que exista maior exigência por contato ao público, por condições de trabalho, por insegurança, etc. E uma coisa que só assinalei aqui para chamar a atenção e que merece estudo, até vou recomendar aos colegas lá da perícia do município que façam esse estudo. Por que Secretaria Municipal de Urbanismo e por que Instituto de Administração Pública, o IMAP, que é basicamente
administrativo tem esse índice de absenteísmo. Será que o povo lá está muito estropiado? Ou chefia tóxica? Há que se estudar, são distorções que merecem avaliação. Será que no IMAP não existe uma pressão muito grande por resultado de programas, de projetos, de coisas nesse sentido? Então, vejam que o mapeamento de riscos começa assim. Esses dados só reforçam esse alerta urgente. Cuidar da saúde mental no trabalho deixou de ser uma questão individual, não é o servidor o problema. É um desafio social, econômico e de saúde pública. E nós não podemos mais fechar os olhos a isso, principalmente como gestores e como servidores públicos. E aí fica a questão. Ou os RPPS e os entes públicos, né? Aquilo que eu tenho falado aí 2 dias, as coisas têm que estar juntas, né? Não dá para separar essas duas coisas. Devem tratar o assunto de maneira integral e integrada, cuidando da saúde ocupacional, perícia médica, assistência à saúde, assistência social, acesso a tratamento, disponibilidade, etc., ou fazer de conta que não existe o problema é pequeno, né? Nós podemos ainda dar um jeito, estamos levando, está junto, está igual aos demais, e vamos desconhecer esse iceberg que vai aflorar e que vai aparecer aí. E aí continuar enxugando o gelo, esquecendo que o dinheiro está indo junto com a água escoada ali, né? Muito obrigado, desculpe por ter passado. Obrigada, doutor Trezub. Agora vamos escutar o doutor Miguel. Então, bom dia a todos e a todas. Então, dentro da sequência do nosso painel, nós vamos falar sobre o impacto desse adoecimento mental, da saúde mental, no ambiente dos regimes próprios. E a primeira coisa que eu vou só chamar a atenção, já foram trazidos dados extraídos do CIAS e de outros bancos de dados, mas aqui é a grande mídia tratando e chamando a atenção para a questão da saúde mental. Então, temos várias chamadas: saúde mental em colapso, adoecimento, avanço entre servidores públicos do Rio Grande do Sul, preservação da saúde mental de professores é desafio para escolas, atenção à saúde dos policiais, crise da saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos, emergência em saúde, né, tratando necessidade de se atuar, né, e de se equacionar essa dificuldade de saúde mental dentro da sociedade brasileira, não só para trabalhadores da iniciativa privada, mas também para trabalhadores do serviço público. E a última notinha aí, em média, 215 servidores públicos federais se afastam todos os anos por problemas de saúde mental. Então, os dados foram apresentados pelo Dr. Cláudio, e nós temos isso que nós precisamos trabalhar. Também, ainda dentro dessa questão, só de chamar a atenção para esses dados, porque não são meros dados, isso reflete a questão de como anda a saúde mental no mundo, e também para nós interessa, especificamente no Brasil e dentro do serviço público. 840.088 mortes anuais associadas a fatores psicossociais decorrentes, né, dessa pressão, desse aumento, dessa violência, né, de assédio moral dentro deste meio ambiente laboral. A perda estimativa em comparação às ausências, olha o impacto econômico disso. Isso aqui é um dado global. Nós temos perda de 1,37% do PIB global. Se você for quantificar isso, isso vai dar
trilhões de dólares por conta do não cuidado, de não se tratar adequadamente a questão da saúde mental. E os fatores modelados pela Organização Internacional do Trabalho, que agudiza ou que traz essa situação aflita, né, ou aflitiva de saúde mental, né, que às vezes a gente é tentado, como o Dr. Cláudio falou, a falar de epidemia, né, em relação à saúde mental, tensão no trabalho, o job strain, desequilíbrio, esforço, recompensa. Então, essa perda, né, de reconhecimento ou de sensação de pertencimento dentro das engrenagens também é um fator de adoecimento. A insegurança no trabalho, longas jornadas e também a questão do bullying ou do assédio no local do trabalho. E vejam, essa questão da jornada excessiva, às vezes a gente pensa que só vai ter uma centralidade maior na iniciativa privada, mas não podemos esquecer que, principalmente depois da pandemia, com a questão do trabalho remoto, né, ou do trabalho realizado a partir do seu espaço, né, doméstico, também essas jornadas se alongam. E, às vezes, não só o alongamento necessário, mas também a questão de que se confunde e se perde a questão de distribuição de tempo. E aí você, no horário que é para descansar, você está trabalhando, no horário do lazer, enfim, vai gerando uma bagunça e que acaba reforçando ou sendo mais um ponto de gatilho para este adoecimento mental. No direito comparado e também no Brasil, principalmente por conta da recente alteração e modificação da NR1, mas não só da NR1, o que é que nós temos? Uma tendência regulatória, seja internacional, seja de normativos brasileiros ou nossos, ou internos, para deslocar a proteção da saúde mental. E se deixar de olhar e de se identificar o problema de saúde mental como um problema individual, como se fosse uma fraqueza, certo? Ou uma falta de uma resistência, uma resiliência do indivíduo para essa questão de um problema social, de um problema coletivo. Isso é interessante porque, para essa comprovação de adoecimentos causados por essas estruturas organizacionais, sejam públicas, sejam privadas, para esse enquadramento tem que se comprovar o nexo causal. E aqui a importância da NR1 e os impactos da NR1 neste momento e com essa nova versão, que, conquanto tem havido uma certa resistência, ela foi adiada por um período, mas que passou a ter vigência a partir do dia 26 de maio, agora de 2026. Então, essa tensão deixa de ser uma percepção subjetiva, individualizada, colocada na conta do indivíduo, para esse risco ocupacional mensurável. Isso aqui também é interessante. 840 mil mortes no mundo decorrentes de riscos psicossociais. Dados também que o Dr. Cláudio trouxe, são dados divulgados em 2026, mas em relação ao exercício ou ao ano de 2025. 546.254 benefícios por incapacidade temporária, por transtornos mentais e comportamentais, isto no ambiente lá do regime geral de previdência social. E como ele falou, se tivéssemos dados disponíveis no ambiente de regimes próprios, provavelmente se teria a questão de alguns regimes próprios aparecerem com números também bastante significativos. E nós temos também no serviço público essa necessidade desse mapeamento e de acompanhamento e de ações enquanto governança e como instrumentos, né, de governança para se trabalhar dentro deste ambiente de doenças mentais. Porque esses riscos psicossociais não afetam só o meio ambiente de trabalho, eles repercutem na saúde coletiva e, consequentemente, na sustentabilidade previdenciária. Porque tudo isso não se pode medir também, como o Dr. Cláudio falou, a questão de preocupação ou de ferramentas só com o aspecto econômico, ou quanto custa
essa proteção? A centralidade deve ser a proteção da pessoa. E isso é o grande desafio. No livro do Congresso da APPREM, ABPEM/APPREM, tem um artigo em que nós veiculamos esses dados da São Paulo Prev, né? E os dados foram também concedidos, extraídos, né, com autorização da São Paulo Prev, e que traz um recorte de evolução e aumento de aposentadorias por incapacidade permanente dentro do espaço, né, do Serviço Público Estadual paulista. E nós vemos um aumento crescente no número de aposentadorias por incapacidade permanente. E se for fazer isso em qualquer ambiente de regime próprio, a tendência maior é exatamente a observação deste aumento. Então, como isso está no livro e no artigo, né, leiam, consultem, aproveitem, porque faz 20 anos, é o ano comemorativo de 20 anos do livro, e são artigos referenciais, e que são disponibilizados gratuitamente, e leiam, divulguem o conhecimento. Então, quando a gente vai falar em saúde mental, dentro de uma visão sistêmica e multidimensional, aquele conceito trazido, né, pelo Dr. Cláudio, mas que vem lá da Organização Mundial de Saúde. Saúde mental como um bem-estar social, que transcende a mera ausência de doença, a mera ausência de transtornos mentais. E essa busca da saúde mental, ela vai ter que ser feita dentro de um estado de equilíbrio dinâmico, e que tem que proporcionar ao indivíduo, seja trabalhador da iniciativa privada, seja vinculado à administração pública, gerenciar adequadamente suas emoções, para que essas emoções não trabalhadas adequadamente gerem adoecimento, e principalmente o adoecimento mental. Também se aprender a trabalhar com os estresses ou os elementos estressores cotidianos. E daí a importância de criar mecanismos, programas, né, para alívio ou para se trabalhar ou dar ferramentas para cada um trabalhar com esses estressores. No ambiente da Advocacia Geral da União, também eu sou professor, mas também, né, sou procurador integrante da AGU, nós temos, né, um programa que já vem sendo feito há quase um ano, exatamente de presencialmente e remotamente a questão de meditação, né, e 2 vezes por semana, em 2 horários diferentes, exatamente para quem está no local onde é feito, pode fazer presencialmente, mas mesmo quem não está naquela localidade ou faz trabalho remoto, também é disponibilizado remotamente, como uma ferramenta exatamente de elementos ou instrumentos para isso. Essa saúde mental, para a sua efetivação, tem que se trabalhar com desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis, e aí se trabalhar para a construção de um meio ambiente equilibrado e saudável, e que a pessoa possa exercer suas potencialidades pessoais e profissionais. E essa questão de saúde mental, ela se espraia numa dimensão individual, de autopercepção, de autoconhecimento, de autorregulação emocional e resiliência, mas também numa dimensão social, em que ela vai se espelhar nas relações familiares, na relação interpessoal, no ambiente de trabalho, nas redes de apoio e também na integração comunitária. Mas não podemos esquecer que esse conceito de saúde mental também ele se projeta na dimensão estrutural. Isso vai passar por condições adequadas ou dignas de trabalho, segurança, né, econômica, proteção social, estabilidade financeira e também a percepção de se ter políticas públicas de promoção da saúde. E a diretriz constitucionais de saúde a ênfase maior deve ser em prevenção. Lógico que, se instalando o adoecimento, há também atuação na forma reparadora, mas o critério de ouro é exatamente atuar nessa parte preventiva. E qual é a nossa reflexão? Proteção da saúde mental, ela não se limita à prevenção de doenças, mas ela vai se materializar na construção de ambientes organizacionais capazes de promover o bem-estar.
Portanto, vai efetivar dignidade da pessoa humana e também a questão da sustentabilidade laboral. E, constitucionalmente falando, essa implementação e essa efetivação vai veicular dignidade da pessoa humana, como está lá no artigo 1º, inciso 3º, valor social do trabalho, que está no artigo 1º, inciso 4º, direito fundamental à saúde, que está lá classificado como direito social no artigo 6º, e depois de desenvolvidas suas bases, premissas, valores, no artigo 196, e também pela questão de efetivação da exigência constitucional da construção e da entrega de um meio ambiente laboral sadio e equilibrado, que é o que nós encontramos lá no artigo 225. E aí, trazendo essa discussão que é de saúde, conceitos e impactos, para a questão de como e quais são as ferramentas ou ferramental para efetivação. E aí eu vou trazer aqui um aspecto primeiro de convencionalidade. Convenções da OIT que tratam sobre saúde do trabalho, sobre segurança e saúde, e o que nós temos na nossa Constituição, e depois para trabalharmos a NR1 especificamente. Mas não só a NR1 porque ela está no momento que teve alteração e com vigência recente. Convenção 155, ela trabalha sobre segurança e saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho. A Constituição já diz que todos têm direito a esse meio ambiente laboral, inclusive sadio e equilibrado. E nós temos no ambiente internacional essa Convenção 155, que inclusive é anterior à Carta Constitucional de 88, que já previa isso. E o Brasil assina e esta convenção é ratificada desde 1992. Temos também a Convenção 151, que vai trabalhar relações de trabalho na administração pública. Como se vai construir este ambiente de trabalho sadio e equilibrado? Qual é o papel dos sindicatos? Qual é o papel, né, do terceiro setor, junto não só com a iniciativa privada, mas também com a administração pública, para a construção de mecanismos que efetivem este meio ambiente laboral sadio e equilibrado. Nessa Convenção 151, tem um projeto de lei, agora, que está em tramitação, e que prevê exatamente ajustamentos dentro da própria modificação decorrente de reforma trabalhista e outras constitucionais, para se amoldar a essa nova realidade constitucional, mas está vigente. E chamo a atenção da Convenção 190, que é uma convenção recente de 2019 e que não está ratificada. E que provavelmente nós tenhamos sérias dificuldades na questão de ratificação, né, formal, por conta do conteúdo que esta Convenção 190 veicula. Porque ela prevê proteção em relação à violência e assédio, como violações de direitos humanos e como ameaça à dignidade da pessoa humana. Então, vai trabalhar e conceituar o que é assédio moral, quais os elementos para a configuração, mas também trata essa convenção sobre a questão de violência e violência de gênero. E aí, por conta de aspectos não jurídicos que não convém falar, tudo que veicula aspecto de gênero tem um embarreiramento, tem polarização e que, por vezes, gera situação de desproteção. Então, não ratificada está, mas com um viés de dificuldade para ratificação, porque trata, né, dentro disso, não só a questão de assédio moral, mas também de violência de gênero. Agora, o que eu trago como colaboração para a nossa discussão é exatamente como se aplicam esses aspectos convencionais em relação ao nosso ordenamento constitucional. E aí, a proposta trazida é, nós precisamos aplicar o constitucionalismo multinível dentro do ambiente de gestão dos regimes próprios de previdência social. O que isso significa dizer? A nossa proteção, a construção dos mecanismos de proteção, eles têm que ir para além das ferramentas e o que está determinado dentro da nossa Carta Constitucional. O que é proposto dentro desse constitucionalismo multinível,
que é veiculado pela professora Flávia Piovesan, né, de São Paulo, e que é nossa representante de direitos humanos, né, na Convenção Interamericana, né, e não só na convenção, mas também veiculando uma série de propostas para essa efetivação, né, relativa à dignidade da pessoa humana, é o achatamento da famosa pirâmide de Kelsen, né, para quem é da área jurídica, em que as previsões maiores estariam no ápice, né, da pirâmide, que seria, no nosso modelo, e de Kelsen, a Carta Federal. Flávia propõe o achatamento. Então, não perde a importância, continua tendo exatamente a hierarquia como nós aprendemos, não muda nada. Só que não é o último elemento. Achata-se porque também tem que se aplicar às convenções internacionais, sejam dos organismos internacionais que tratam sobre a questão de saúde mental, no nosso tema principal, seja porque também nós temos outras previsões e que precisam ser trazidas. Isso dentro do que nós encontramos na própria construção do texto constitucional com as alterações. Com as alterações constitucionais, o artigo 5º, que trata sobre direitos e garantias, né, fundamentais, tivemos os acréscimos lá do parágrafo 3º, parágrafo 4º, 2º, 3º e 4º, e que vão dizer, olha, aqueles tratados, aquelas convenções internacionais que tenham conteúdo e que sejam, portanto, de direitos humanos, uma vez trabalhado e com aquela votação de quórum específico, não precisam ser ratificados para aplicação. Eles entram, né, desde que haja votação no quórum qualificado, entram no nosso ordenamento e vão ter aplicação com força de emenda constitucional. E isso é importante porque muda a questão de como se deve cumprir e quais os instrumentos e as ferramentas para isso. Aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês, a aplicação na administração pública e RPPS desses riscos psicossociais. Temos discussões, temos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, temos questionamentos, né, em ação direta de inconstitucionalidade, mesmo em relação à vigência de maneira ampla quanto da NR1, mas o certo é que há essas consequências e que isso precisa ser trabalhado. Isso vai gerar um impacto na gestão de riscos psicossociais, do diálogo social e negociação coletiva, e que vai ter que ser feito também criar estruturas para trabalhar e padronizar a questão de saúde mental dentro dos ambientes organizacionais. E como trazido na parte final do Dr. Cláudio, o que os gestores dos regimes próprios vão ter que fazer é, ou vão criar essas estruturas, e aí muitos dizem, mas isso demanda um custo. É a questão de onde se vai gastar, né? Ou se vai gastar criando estruturas e atuando na forma preventiva, que é a melhor forma e mais barata, né, do ponto de vista econômico, de maneira estrita, ou não se vai atuar preventivamente, isso tudo vai caracterizar-se como nexo causal e caracterizar-se como acidente em serviço ou acidente do trabalho, e vai gerar aposentadorias por incapacidade permanente acidentária. E isso tem um impacto econômico, porque se é acidentário, cálculo de 100% rompe-se do cálculo, né, trazido pela emenda 103 de 60% mais 2%. Esse é o grande diálogo e as duas opções maiores. Ainda dentro do Congresso, quem participou ontem, né, às 16 horas, do painel do Guilherme Kliman, ele fala sobre gestão de riscos da ISO 13000, e dentro dessa questão de riscos, mesmo com aplicação da ISO 13000, tem que se criar e nichar esse aspecto de riscos psicossociais e colocar isso dentro do mapa. Então, vamos para frente. Por que se falar em riscos psicossociais? O que eles são? Nada mais são do que fatores ligados à organização, à gestão em relações de trabalho que produzem ou que possam vir a produzir sofrimento, adoecimento e incapacidade. Os exemplos de riscos psicossociais mais presentes: metas abusivas, pressão por produtividade, jornadas extensas, isolamento, gestão por medo, e aí entra a chefia tóxica, né?
violência, né, e assédio moral. E aqui, a mudança de chave, a partir do conceito, né, da OMS de saúde mental e também da NR1 e das convenções e do nosso ordenamento e dos nossos atos administrativos normativos, como a NR1 e NR17, é que não se trata de uma fragilidade individual, mas de um risco ocupacional e, portanto, um risco que vai abranger a saúde pública. E quem que tem o dever jurídico de prevenção? Os empregadores. E quer seja o empregador na iniciativa privada, quer seja o empregador vinculado à administração pública. E aqui é a grande tarefa para a administração pública, porque ela é muito boa de dizer, olha, vocês têm essa tarefa, vocês têm que fazer isso em iniciativa privada, mas, no seu ambiente, por vezes, ela é omissa. E nessa questão de prevenção de saúde mental, isso é muito claro, isso é muito latente, isso é muito expresso. E o grande ganho da questão da NR1 é exatamente a questão de identificação de perigos e fatores de risco, a avaliação dos riscos psicossociais, o planejamento de medidas de prevenção, o monitoramento do ambiente organizacional e a integração de saúde mental à gestão de saúde e segurança do trabalho. Como essas estruturas, principalmente de SST, não existe, via de regra, no ambiente de regimes próprios, esse é o grande desafio posto no presente momento. E exemplos desses fatores, né? Já falamos, mas aí está reafirmado. Metas inalcançáveis, sobrecarga, assédio moral, falta de apoio, falhas de comunicação. E a grande questão é, as NRs, né? Normas regulamentadoras, elas são expedidas pelo Ministério do Trabalho e são revistas ou recalibradas periodicamente. A NR1, ela acaba de ter nova redação para se adequar a este novo momento, e principalmente na questão de riscos psicossociais. E nós já temos algumas referências de como isso é analisado pelos tribunais brasileiros, notadamente Supremo Tribunal Federal. A DPF 1068. O grande questionamento é, NR se aplicam, né, à administração pública? Essa ADI foi ajuizada em maio de 23, o julgamento dela começou em agosto de 24, e desde fevereiro de 2025, ela foi retirada do ambiente virtual para a continuação do julgamento no ambiente presencial. E, quando se tira do ambiente virtual e joga-se para o presencial, a grande questão é, todo mundo que já votou pode votar de novo, e pode modificar a forma ou entendimento daquela situação que ainda está em curso, em que ainda não concluiu-se o julgamento. Está aguardando o julgamento definitivo, e, por enquanto, o que nós temos? A indicação do ministro relator dessa ADI, que é o ministro Dino, é no sentido de que as normas regulamentadoras se aplicam indistintamente. Não interessa se o empregador é da iniciativa privada ou se esse empregador é a administração pública. Até porque o indivíduo e a cabeça do indivíduo e a saúde mental não tem chavinha de dizer, olha, isso só adoece se eu estiver vinculado lá à iniciativa privada, né? O assédio moral não vai me afetar se eu estiver vinculado à administração pública. Seria excelente se nós tivéssemos esse chaveamento, né? Esse cabeamento, só que não existe isso, infelizmente. Mas temos votos divergentes. Por exemplo, o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado nessa abertura de divergência pelo ministro Alexandre. Eles dizem, aplica-se para os servidores públicos se o estatuto for silente, certo? E essa é a situação que, mesmo na divergência, vai alcançar a administração pública. A maior parte da legislação e dos estatutos dos servidores públicos civis não falam absolutamente nada quanto à questão de aplicação das normas regulamentadoras. Então, o indicativo maior, o voto guia do relator, aplica-se indistintamente, e mesmo na divergência diz, se não tiver a exclusão
se aplica, né? Que são essas duas divergências já trazidas e apontadas pelo ministro Gilmar e pelo ministro Gilmar Mendes. E essas normas regulamentadoras, especificamente em relação à ADPF 1316, que foi ajuizada um pouco antes do início da vigência e que se questiona se seria aplicável, certo? Exatamente porque a NR1 muda a obrigatoriedade de identificar, de gerir e de efetivar ferramentas para combate desses fatores psicossociais no ambiente de trabalho. E o que é que as empresas, né, que estão por trás, né, de quem moveu essa ADI, o que é que elas questionam? Que a norma, a NR1, ela é subjetiva e carece de métricas objetivas ou metodologias claras. E, portanto, dizem, tira, suspende, não dá para aplicar a NR1, certo? Isso não tem ainda andamento, não teve nenhuma decisão, nenhuma tutela, mas a ADI está lá em tramitação junto ao Supremo Tribunal Federal. O que eu quero chamar a atenção é exatamente a questão da omissão no Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, que é uma das exigências, né, e de alterações significativas da NR1, e a omissão ou a não presença deste PGR, o que ele faz e quais são as consequências jurídicas? A não presença do PGR, ela vai projetar a questão de que o nexo causal trazido em adoecimento mental caracteriza-se acidente do trabalho, certo? Então, dá aso para que a perícia médica, seja do regime próprio ou mesmo do regime geral, objetive e caracterize esse adoecimento mental como doença do trabalho. E, principalmente, depois da modificação da CID-11, em que já havia o esgotamento laboral na CID-10, mas na CID-11, que nessa parte já está em vigência há algum tempo, caracteriza-se como acidente do trabalho na vertente doença do trabalho, a presença, né, de agentes nocivos, e aqui agentes nocivos psicossociais. E vejam, isso gera um impacto fiscal e atuarial monstruoso para a proteção dentro dos regimes próprios. E vai gerar impactos duplos, porque esse adoecimento mental impacta tanto o ente federativo, como impacta também os regimes próprios de previdência social. Não podemos esquecer que com a emenda 103, ficou sob responsabilidade dos regimes próprios o quê? Aposentadorias e pensões. Os demais benefícios não foram desaparecidos, até porque não seria possível, mas foram migrados para a responsabilidade do ente. E o adoecimento, o que gera? Num primeiro momento, impacto para o ente, né? Não com a concessão do benefício de incapacidade. Vai gerar a licença e, por trás da proteção, por óbvio que se tem essa figura do benefício temporário. E quem vai pagar isso? Quem vai suportar o final? O ente federativo. E se não atuadas medidas adequadas de recuperação, certo? Para que esse indivíduo ele possa ser incluído, reabilitado, né? Ou criadas condições para voltar às suas atividades, isso vai se transformar em algum momento para frente em aposentadoria por invalidez permanente, aí sim gerando, impactando ônus no ambiente de regimes próprios. Isso afeta cálculo atuarial e gera passivos contingentes para o ente federativo. E se você não tem dados epidemiológicos, se você não tem programas de gestão de riscos psicossociais, você não tem como trabalhar, ou não tem nem como colocar essa variável dentro do cálculo atuarial. E quando chega, está aqui, já está aqui a aposentadoria por invalidez, né, concluída, e isso impactando fortemente. A questão paradigma da perícia mudou, e essa instituição e a vigência da NR, se não tiver evidências documentais de mitigação ativa desses riscos psicossociais, e por isso, dentro do ambiente de gerenciamento de riscos, precisa criar essa estrutura, vai haver o quê? A configuração do nexo causal, certo?
e trazendo esses impactos que nós acabamos de falar. E caminhando para o fim, vou pedir 2 minutinhos. Aqui tem uma questão de governança dos riscos psicossociais e os impactos nos regimes próprios. Precisam ser criadas essas estruturas de governança para tratar da saúde mental do servidor. Implementação de medidas preventivas por parte dos gestores, controle do ambiente, responsabilidade do ente, prevenção do dano, mitigação do risco de responsabilização. E aqui tem que trabalhar conjuntamente. Aqui não é um trabalho só dos regimes próprios, não é um trabalho só do ente federativo. Tem que haver um trabalho compartilhado e um trabalho conjunto. Os impactos estão presentes com custos, afastamentos, aposentadorias, pensões. A saúde ocupacional precisa ser trabalhada e criados instrumentos, né, para mitigação, para efetivação disso. Porque não basta pôr documentalmente na NR1 que está sendo trabalhado o tema. Hoje a NR1 exige comprovação, e comprovação que vai passar por fiscalização deste ambiente laboral do trabalho. Porque senão fica a questão do país de Alice, né? Põe lá, diz que está sendo feito, ninguém fiscaliza, está ótimo e não se resolveu o problema. E, por fim, os documentos identificadores o Programa de Gerenciamento de Risco e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Isso é premente, porque a ausência dessa gestão aumenta afastamento por transtornos mentais e comportamentais, elevação dos custos previdenciários, responsabilização administrativa civil do ente, impacto negativo no equilíbrio atuarial. Aqui a ISO não é 13.000, é 31.000, desculpem, eu só inverti os nomes. Ela conceitua risco como efeito de incerteza nos objetivos, onde pode ser positivo, negativo ou ambos, e pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças. E o uso dessa ferramenta está lá, no ambiente federal, a Instrução Normativa Conjunta da CGU 1 de 2016, que trata sobre gerenciamento de riscos. E finalizo só chamando a atenção deste decreto que se aplica na administração pública federal, mas que pode ser um referencial também para os demais. A questão de governança, né? E as diretrizes ou matizes para estabelecimento de políticas de governança da administração pública. E aí, o que se considera política de governança? Mecanismos de liderança, estratégia, controle e postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condição de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. Agrega valor público e, principalmente, o item 4, que está lá na partezinha final. Gestão de riscos. Processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla atividade de identificação, avaliação, gerenciamento de potenciais eventos que possam afetar a organização, como é o caso da saúde mental e o adoecimento mental. Então, com base nisso, os impactos eles estão presentes e, como desafios, a criação de mecanismos de governança de gestão e a criação de uma base de dados, em que se tenha, no ambiente de regimes próprios, essa questão de base epidemiológica e do volume, porque isso permitirá a questão de uma mensuração melhor do impacto. E também trazendo para a questão de tribunais de contas. Inexistência, não existe nenhum tribunal de contas, seja da União, seja dos estados, né? E nos municípios que ainda, né, remanesceram, critérios e regras de fiscalização específica para monitorar a saúde do servidor público. Sendo certo que esse impacto atuarial e o valor, né, deste impacto é crescente já há algum tempo. Então, eram esses dados que eu queria chamar a atenção. E, por fim, dentro da Convenção 190, que falei da questão do constitucionalismo multinível, seria interessante que o exemplo da São Paulo Prev também fosse seguido, e não só da São Paulo Prev, algumas outras já fizeram, mas a cartilha, né, institucional que orienta quanto à questão de prevenção e, quando já ocorreu, como atuar diante, principalmente, do assédio
moral. E a cartilha institucional de assédio moral da São Paulo Prev, ela traz os valores, né, da OMS, agrega o que temos na Convenção 190 e é um bom referencial para quem tem curiosidade ou exatamente para quem trabalha e atua visando essa questão de prevenção de riscos psicossociais. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. No material que depois vai ser disponibilizado para vocês, tem a bibliografia, e muitíssimo obrigado, um bom congresso, parte final para vocês. Obrigada, doutor. O doutor Cláudio quer dar mais uma palavrinha? Eu, já devidamente autorizado aqui, queria fazer só uma observação, eram duas, mas uma delas, na complementação, o doutor Miguel já resolveu, que era a questão de que o regime próprio não pode ficar como espectador e tem que estar junto com a administração pública trabalhando nessas coisas. É fundamental que se mobilize isso. A outra é o gancho que ele falou a respeito de um sintoma do que se chama síndrome do esgotamento profissional, ou burnout, que é a sensação de não pertencimento. Eu não falei muito nas características do trabalho e do trabalhador público, mas pensem vocês, nós todos, na iniciativa privada e na iniciativa pública, temos preconceitos nesta área. Chefias cometem atos desta natureza sem até, às vezes, estar cientes disso. E o nosso serviço público, em particular, tem características que favorecem muito a esse desligamento, esse não pertencimento do servidor, né? Nós não temos um patrão, nós não temos conhecimento de metas, de objetivos, nós estamos junto com equipes dentro de um projeto, de um trabalho. E me ocorreu o exemplo muito particular do que se chama de readaptação dentro do serviço público, que é médico perito dizendo que existem limitações e chefias ou servidores administrativos dizendo, então você senta aqui, carimba esse papel, ou faz o cafezinho, ou leva essa situação. Isto é um fator de adoecimento muito grande. E assédio moral. Assédio moral, e é um fator que basta nós voltarmos aos nossos ambientes e ver lá como é que está essa situação. Tem gente que não se sente nem trabalhador, está lá porque foi empossado, tem o seu vencimento todo mês, tem os seus benefícios, mas está lá sofrendo. Então, este pertencimento faz parte do programa de saúde ocupacional específico para esses riscos. E outras atitudes mais. A gente acabou passando do tempo, mas eu acho que batemos a bola, né? Sim, parabéns para os dois. E eu só queria comentar uma coisa. Então, assim, se a gente olhar a missão do RPPS, a missão é conceder benefício de forma sustentável. E hoje, né, agradecer a BIPEM por esse fórum, porque hoje a discussão é muito mais sobre a sustentabilidade e o déficit do que sobre o outro lado da moeda, que é o servidor, né? A qualidade que a gente, enquanto entidade, dá de condição de trabalho para aquele servidor. Então, como equilibrar essa balança? O meu ente lá está batendo meta atuarial, ele está também fazendo o dever dele de casa, então essa fiscalização também tem que acontecer, não é só onerar o servidor. Então, tem que ter esse olhar, né, mais social para o nosso servidor, que é quem vai executar as políticas públicas, né, dos municípios e dos estados. Sem eles, nada disso existe. Então,
Claro, eu sei que é difícil, eu também estou no RPPS, mas eu acho que cabe a cada um fazer esse movimento, começar a fazer esses levantamentos e, de alguma forma, ir levando, né, para a administração e como iniciar esse debate. Né? Em algum momento, a gente vai ter que começar. Cada vez mais as regras de aposentadoria estão mais extensas, são 40 anos de trabalho para você sair, né, com 100% ali da tua média. Então, a gente não quer que todo mundo saia numa situação de vulnerabilidade. Então, é esse o meu recado. Eu agradeço a Bipem, muito obrigada.